Salve, salve, meus irmãos. Então, e aí eu vou passar para vocês o desfecho da história de Pistola. Meus irmãos, vocês não sabem da maior. Viram Pistola pregando pelas ruas. Policiais souberam onde ele estava, na região onde ele estava. Ele estava na região norte de São Paulo. E aí, pessoal, comunicaram ao delegado que ele tinha matado o filho dele. E esse delegado reuniu a raiva dentro dele, se alimentou de toda a raiva do mundo e falou assim: nós vamos pegar esse cara. Ele está se fazendo de santinho. Falaram que ele estava pregando, que ele estava falando sobre Deus já tinha um bom tempo. E aí ele falou: nós vamos lá atrás desse cara, tá se fazendo de santinho, tá querendo misericórdia, eu vou dar misericórdia para ele. Assim o delegado falou. E foram lá. E assim, ele não estava preocupado mais, ele estava com Deus junto dele, estava com as armaduras de Deus, ele estava com o Espírito Santo reforçado dentro dele. Ele estava ciente que ele estava fazendo a obra de Deus. Então ele estava assim com uma força espiritual muito boa. Ele só não ficou no mesmo bairro dele, que era a Zona Sul. Por quê? Porque a pressão estava muito forte ali, negativamente. E ele foi fazer a obra na Zona Norte. Mas ele tinha um propósito em trabalhar. O propósito na cabeça dele era de trabalhar todas as regiões, os 4 cantos de São Paulo, pregando o quê? Sobre o que ele passou pela vida e falando sobre a palavra de Deus. E ele escolheu Zona Norte para poder começar. Então, pois bem, os policiais chegaram lá, paisana, chegaram com um carro, com outros carros que não era o carro personalizado da polícia, e ficaram lá observando um pouco de longe a vida, o que Pistola estava fazendo. Pistola estava numa praça com uma Bíblia na mão e tinha por volta de 10 pessoas, entre jovens e adultos, observando a fala de Pistola. Então, esse delegado, ele foi tomado por uma força extraordinária que só Deus para poder explicar. Esse delegado, ele chegou com uma raiva que assim ele estrangularia a Pistola com as próprias mãos. Esse delegado chegou, ele ficou um pouco dentro do carro observando a fala de Pistola. E aí perguntaram para ele o que ele ia fazer, Ele falou: calma, deixa eu observar como que esse cara tá. Ele ficou observando aquilo ali. E inesperadamente, meus amados, aquele delegado, a raiva dele foi se acalmando. E ele foi observando a fala, a verdade que Pistola estava falando ali, estava pregando. E contando os episódios, as coisas que ele passou pela vida. E o arrependimento mostrado na sua fala. A misericórdia que Deus deu a ele. E esse delegado compreendeu todas as palavras que Pistola estava falando ali. E Pistola não estava mentindo, não. Ele estava dizendo, ele dizia claramente o que tinha acontecido. E ele pedia arrependimento. E você e nas pregações de Pistola você percebia o arrependimento na fala dele. Era uma pregação muito fervorosa. Então assim, esse delegado, inesperadamente, ele estava no carona de um carro com o motorista do lado. Ele pegou e falou assim: vamos embora. Eles deram meia volta e foram embora. E não agrediram Pistola. Não fizeram mal nenhum para Pistola. Deram meia volta e foi embora. Pistola continua pregando. Pistola continua falando sobre Deus. Glória a Deus, meus amados.